tudo bom? Vamos começar a nossa correção da nossa atividade de revisão de ciências, nono ano, e vamos para nosso item 1. As substâncias químicas, elas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas, respectivamente. Então, ela está querendo aqui, que ela quer 3 substâncias simples em seguida e 2 substâncias compostas, respectivamente. Mas quando a gente observa o que seria a substância simples, são substâncias que apresentam apenas um elemento em sua constituição. Enquanto nas compostas, nós temos pelo menos 2 elementos. Então, quando a gente observa aqui nas alternativas, a gente vê, na primeira, nós temos a molécula da água e nós temos o quê? 2 elementos químicos. Então, a gente já descarta essa possibilidade. Na letra B, nós temos um elemento, mais a terceira, nós temos 2 elementos químicos. Na letra C, nós temos aqui, enxofre, oxigênio e oxigênio. Então, nós temos só um elemento químico. Por mais que aqui seja o ozônio e o oxigênio, mas a gente só tem uma composição, só tem um elemento químico. Enquanto os outros 2 elementos, aqui nós temos CH4 e CO2, que é o metano e o dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, a gente tem 2 elementos. Então, a gente tem o quê? 2 substâncias compostas e 3 substâncias simples. Então, a minha resposta aí é a letra C. Item 2. Considere os seguintes produtos: uma pedra de granito, um copo de água mineral, uma barra de ouro, um balão cheio de ar, uma colher de cloreto de sódio. São misturas homogêneas. Quando você observa o que são misturas homogêneas, o que são misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, geralmente a gente consegue observar elas ali, né? A mistura delas, como por exemplo água e óleo. Nós vemos que é uma mistura heterogênea e que elas não ficam invisíveis a olho nu, cada substância. Enquanto as substâncias homogêneas ficam. Então, quando a gente olha todas essas alternativas, pedra de granito, um copo de água mineral, uma barra de óleo, um balão cheio de ar, uma colher de cloreto de sódio, a gente pode observar que a pedra de granito, ela é uma mistura por ser composta de quê? De quartzo e entre outras substâncias. Então, a gente considera ela uma substância heterogênea, certo? Nós temos a barra de ouro. A barra de ouro, ela é uma substância simples, enquanto que nós temos a colher de cloreto de sódio, uma substância composta de sódio e ouro. Quando a gente observa as nossas alternativas, a gente tem o balão cheio de ar, o copo de água mineral. Quando a gente observa nossas alternativas, ele diz, são misturas homogêneas, ou seja, são misturas que a gente não consegue ver. Nas alternativas, a gente tem pedra de granito, o ar contido no balão, água mineral e o ar contido no balão. Foi justamente as 2 substâncias que eu não citei por elas serem homogêneas. O restante foram substâncias heterogêneas. Quais dos materiais a seguir são misturas heterogêneas? Bem, quando a gente observa esses materiais, ar, sangue, gás amônia, vinagre, ouro, bronze, ácido inoxidável, granito e leite, a gente pode classificar eles. Então, o ar, você não consegue ver a diferença desses materiais. Vamos aqui olhando, vamos aqui olhando, sangue, ar e granito. O ar a gente sabe que é uma mistura homogênea. E o granito? O granito é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? O granito é uma mistura heterogênea, pelo fato da gente ver ali a mistura ali de diversos minerais, né? Quando a gente olha ali para pedra de granito. Enquanto a gente tem ouro, 18 quilates, ácido inoxidável e o gás amônia. O ouro, ele é considerado uma mistura homogênea, né? Que você não vê ali o que está composto nele. O ácido inoxidável, ele também é uma mistura homogênea. E assim como o gás amônia, ele é um composto, na verdade, né? A letra C, temos o bronze, ácido inoxidável e o ar.
O bronze, ele é considerado uma mistura homogênea. O sangue a gente tem muita gente que confunde. O sangue, ele pode ser considerado às vezes as pessoas dizem, eu não tô vendo o que é que tem no sangue. Só que o sangue, ele é considerado uma mistura heterogênea pelo fato de quando a gente observar esse sangue um pouquinho mais a fundo, a gente vê várias substâncias ali misturadas. Então, quando nós observamos justamente as alternativas dessa questão, nós vemos que o leite, o sangue e o granito, elas são misturas heterogêneas. Por quê? Como o sangue eu já falei, o leite. Você observa quando você pega aquele leite, você vê um pouquinho de gordura, aquelas bolinhas assim de gordura ali parando, então isso não é uma mistura heterogênea. Assim como o granito, que eu falei anteriormente. Então a resposta certa é a letra D. O rótulo de uma garrafa de água mineral está produzindo. Deixa eu puxar aqui. Então a resposta aqui é a letra D, que não estava vendo. O rótulo de uma garrafa de água mineral está produzido a seguir. Então a composição desse rótulo é o quê? Composição química potável, sulfato de cálcio, bicarbonato de sódio. Com base nessas informações, podemos classificar podemos classificar a água mineral como? Como que a gente classifica aí a nossa água mineral? A gente classifica ela justamente como uma mistura homogênea. A gente vê que ela tem esses diversos produtos, mas você não consegue identificar que produto é esse. Então, ela não é uma substância pura, ela não é uma substância simples, ela não é uma mistura heterogênea pelo fato de você não conseguir identificar. Então, a gente tem aqui que ela é uma mistura homogênea, porque ela não é constituída somente de moléculas de água. Ela também tem aí essas misturas de sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. E ela é homogênea justamente porque ela possui uma única fase. Então, a gente não consegue ver os três componentes separados dessa água mineral, certo? Então, a nossa resposta certa é a letra D. Agora vamos para o nosso item 5. O item 5 ele diz: dentro das alternativas a seguir, a única que é uma mistura. Quando a gente observa todas essas alternativas, aqui passou um pouco. Quando a gente observa todas as alternativas, a glicose, o cloreto de sódio, o ar atmosférico, o nitrato de prata e o iodo sólido, a gente pode observar que a mistura é o que? É justamente a junção de duas ou mais substâncias sem que ocorra o quê? O processo de transformação química desses compostos. Então, quando a gente olha justamente todas essas substâncias, a gente vê que elas têm justamente essa transformação química, mas só uma delas é homogênea. E qual seria essa que você ali não consegue identificar? É o ar atmosférico, porque você lá tem várias substâncias e você não consegue identificar ali de certo quais as substâncias presentes. O item 6. Assinale a única alternativa que apresenta uma substância pura. Ora, uma substância pura é uma substância que não tem muito, nada praticamente. Quando a gente olha a água do rio, da torneira, mineral e da chuva, a gente vê que realmente ela tem ali algumas coisas, alguns minerais presentes, alguma impureza que pode ter. Quando nós observamos a água destilada, que é um processo de separação de misturas, a gente vê que a água destilada ela fica é uma substância que fica somente as moléculas de água. Certo? Então, a nossa resposta certa aqui do item 6 é a letra D. Água destilada. Considere os seguintes sistemas: ferro, leite, gasolina. Marque a alternativa correta, certo? Então, 2 e 3 são misturas homogêneas. 1, 2 e 3 são misturas homogêneas. 1 é uma mistura pura. 1 e 2 são misturas homogêneas. 2 e 3 são misturas heterogêneas. O leite eu já falei para vocês na questão anterior que ele era uma mistura heterogênea. Assim como a gasolina também é uma mistura heterogênea. O ferro é uma substância pura, ou seja, não tem nada misturado ali. O ferro é ferro e pronto. Então, quando a gente observa essas alternativas, nós temos que a correta é a letra C. O ferro é uma substância pura.
Agora a gente vai perguntar para a parte de reações químicas e balanceamento, certo? Nessa questão a gente vai bem com calma e vai mostrando para vocês aí a questão do balanceamento dessas substâncias. Aí ele diz, considerando-se a equação química não balanceada e admitindo-se num balanceamento coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Ou seja, quando a gente observa, ele falou que coloca 6 para cada produto. Meu reagente é essa parte e o meu produto é essa parte. Eu vou botar aqui produto e reagente, certo? E quando ele falou o que para mim? Vamos só copiar aqui a MG. Ô, formiga chata. Não coloquei espaço aqui, peraí. Aí ele diz o seguinte, vamos colocar 6 para cada produto. Então, a gente vai colocar o quê? O número 6 aqui, que foi o que a questão pediu para eu fazer. E agora, vamos balancear. A gente vai fazer pelo método lá que a gente fica contando a quantidade de elementos, porque é mais fácil. Se aqui eu tenho 6 desse elemento químico, aqui eu vou ter que ter quantos? 6 dele também, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui o número 6. Vou colocar aqui só pra ficar mais fácil pra você, ó. O MG eu tinha o quê? Nenhum. Desse lado e desse lado de cá eu tinha 6, né? Depois que eu acrescentei. O meu hidrogênio eu não tinha nenhum. E meu hidrogênio desse lado de cá eu vou ter 6 vezes 2, 12. O meu cloro eu tinha nada desse lado de cá. E desse lado de cá eu tinha 6 vezes 2 vezes 6, 12. Quando a gente vai olhar agora, aí o que eu fiz? Eu já coloquei o 6 desse lado de cá no magnésio, então eu tenho que meu magnésio tá balanceado. Aí aqui eu vou pro meu hidrogênio. O meu hidrogênio eu tenho 6 vezes 2, 12. Aqui eu tenho apenas um hidrogênio. O que eu vou colocar agora? Vamos colocar um 12, ver se dá certo? Então, se eu colocar 12 aqui, eu vou ter que meu hidrogênio também tá balanceado. E aqui eu tenho 12 cloros. Desse lado de cá eu vou ter quantos cloros? 12. Então, qual é a minha sequência aqui? 6, 12, 6, 6, que é os meus coeficientes. Então, eu vi que eu tenho magnésio, hidrogênio e cloro balanceado dos dois lados. Agora, a gente vai marcar a alternativa correta. E a alternativa correta é o item letra C. Vamos para o item 9. Só subir aqui um pouquinho. Aí. Tá. Considera as equações. Aí ele me deu aqui 3 equações. A sequência correta dos coeficientes dos reagentes e produtos necessários para o balanceamento estequiométrico dessas equações é. Então, o que ele falou aqui? Cada númerozinho desse corresponde a elementos aqui, é o coeficiente de cada um. Por exemplo, o 6, ele está me falando que é o coeficiente dessa substância, o 3 dessa, o 3 dessa e o 2 dessa, e aí vai. Quando a gente faz o balanceamento das 3 equações, a gente vai ficar assim, certo? Vamos balancear equação por equação, para ficar mais fácil. Então, vamos lá, balancear equação por equação. Vamos colocar aqui a nossa primeira equação, que é o... professora, balancear a equação é chato, gente. O que tá chato nessa vida? Mas a gente tem que aprender, né? Fazer o quê? A gente vai ter que estudar isso aqui até o ensino médio. Então, bora aprender de agora. Vamos lá, vamos balancear essa equação. Desse lado de cá, eu tenho 2 alumínios. Vamos colocar aqui, ó, o alumínio eu tenho 2. E desse lado de cá, o alumínio eu tenho nenhum.
certo? Oxigênio desse lado eu tenho 3 e desse lado eu tenho nenhum oxigênio. Desse lado de cá eu tenho um hidrogênio e desse lado de cá eu tenho 2 hidrogênios. Vou tirar esse zero aqui. Tenho 2 hidrogênios. Desse lado de cá eu tenho um cloro, eu vou colocar aqui nenhum, na verdade, né? E desse lado de cá eu tenho 3 cloros, certo? Então vamos começar lá. Quando a gente observa na nossa tabela periódica, o alumínio, deixa eu colocar aqui. Ó, o alumínio, ele tá aqui, ele é considerado como outros metais. Vocês lembram lá do esquemazinho abaixo que eu falei, metais, não metais, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? E qual é o meu outro elemento? O cloro. O cloro, ele tá aqui, o cloro é um halogênio. Então, a gente vai fazer aqui uma sequenciazinha para vocês ficarem aí sabendo a ordem de balanceamento. Se eu colocar aqui, ó, tenho 2 alumínios. Aqui eu preciso de quantos alumínios? De 2 alumínios. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar outra cor. Vou colocar 2 alumínios. Certo, então alumínio eu tenho 2, tá certo. O meu oxigênio, desse lado de cá eu tenho 3. Desse lado de cá eu não tenho nenhum, então eu posso colocar um 3 aqui? Posso, então fica, né, 3 oxigênio e 3 oxigênio. Desse lado de cá eu tenho um hidrogênio e desse lado de cá eu tenho já quantos hidrogênios, já que eu coloquei aqui? Não é mais 2, agora vai ser 6 hidrogênio, 3 vezes 2 é 6, então eu vou colocar aqui 6 hidrogênio. Então, eu consegui aí colocar. Desse lado de cá, não tinha nenhum cloro. Agora, eu tenho quantos cloros? 6 cloros. E desse lado de cá, agora eu tenho quantos? 2 vezes 3, 6 cloros. Então, você percebe que nesse elemento aqui, nesse composto, eu não coloquei nada. Mas eu fui colocando, ó, calculando quantos que dava e eu percebi que o meu alumínio tá balanceado, o meu oxigênio tá balanceado, o meu hidrogênio tá balanceado e o meu cloro também tá balanceado. Então, eu já tenho aqui a minha sequência do primeiro, certo? Vamos olhar aqui qual que tem essa sequência. Já vamos começar a fazer eliminações. Ó, 1, 6, 2 e 3. 1, 6, 2 e 3. 1, 6, 2 e 3. Então, a gente tá entre essas duas alternativas. Vamos balancear a nossa segunda reação, que é a seguinte. SO2 mais NaOH reage e dá Na2SO3 mais H2O. Vamos lá. Vamos colocar aqui o enxofre. Professora, como que eu sei que não é... Ó, o Na... professora, não são duas moléculas. Aqui é só uma, que é o sódio, certo? Enxofre, a gente tem quantos enxofres desse lado? Nenhum. O oxigênio, a gente tem... Desse lado de cá, nós temos quanto enxofre? Nenhum também. Então, tá bom. Quer dizer, só um, né? Que é o que tem aí. O oxigênio desse lado, ó, temos 2 e 3 oxigênios. Desse lado de cá, nós temos 4 oxigênios, certo? O sódio, desse lado de cá, nós temos só ele mesmo. Desse lado de cá, nós temos 2 sódios. E o meu hidrogênio, nós temos só ele mesmo desse lado. E desse lado de cá, nós temos 2 hidrogênios, certo? Vamos lá. Se eu tenho só um enxofre desse lado e um desse lado, vamos deixar ele quieto. Vamos para o hidrogênio primeiro, né? Depois a gente vai para os outros. Meu hidrogênio, desse lado de cá eu vi que só tenho um. Desse lado de cá eu tenho 2. Vamos colocar um 2 aqui, só pra gente ver o que vai acontecer. Então, eu tenho 2 hidrogênio e desse lado de cá eu tenho 2 hidrogênio. Então, vou colocar um 2 aqui, certo? Aí, o que eu vou olhar agora? Eu vou olhar o meu oxigênio.
Desse lado de cá eu tenho 3 oxigênio. Desse lado de cá agora eu tenho 3. Eu tenho 4 oxigênios aqui, né? Mas, eu falo, nossa, eu tenho 4 oxigênios desse lado, eu tenho 2. Tá? Tem alguma coisa errada. Vamos deixar o oxigênio aqui, né? Vamos balancear agora o sódio. O sódio, eu tenho 2 sódios desse lado e 2 sódios desse lado de cá. Meu sódio, por enquanto, agora ficou balanceado, né? Vamos ver o que é que vai dar. E vamos agora para o meu... Vamos agora contar o que foi que deu errado aqui no oxigênio. Mas para eu balancear, eu tenho que contar todos os meus oxigênios. E aqui, ó, eu já tinha 2 oxigênios. Aqui eu não tenho 3. Se eu já tinha 2 oxigênios aqui, com mais 2 desse, então aqui eu vou ter 4 oxigênios. Então eu vou ter que o meu hidrogênio tá balanceado, ó, porque eu esqueci. Gente, eu realmente esqueci de contar com esses 2 aqui, ó. Porque se eu coloquei 2 oxigênio aqui, eu também tenho esses 2 oxigênios aqui. Então eu percebi que o meu enxofre eu não precisei acrescentar nada. O meu oxigênio eu consegui balancear. O meu sódio eu consegui balancear. E a minha sequência vai ser justamente qual? 1, 2. Então a gente tem que a nossa sequência é 1, 2 e 1 e 1. Vamos lá observar qual é. Quando a gente observa aqui no nosso item 9, a gente já vê que nós temos a nossa sequência. A gente estava entre a letra B e a letra E, então a gente já tem a sequência. 1, 6, 2, 3, 1, 2, 1, 1. Então nem precisa mais balancear o item 3, porque a gente já descobriu a resposta certa, que é a nossa letra E. Vamos para o item 10. Deixa eu só subir. Qual das equações abaixo está balanceada de forma incorreta? Nessa aqui a gente vai observar qual dessas está balanceada de forma incorreta. Então a gente vai o quê? Só contar os elementos. Eu tenho um cloro, ou um potássio, um cloro. Aqui eu tenho 4 oxigênio, aqui eu tenho 4 oxigênio. Então essa aqui está a forma correta. Eu tenho 2 ferros. Aqui eu tenho 2 ferros, tá ok. Tenho 6 hidrogênios desse lado, só que desse lado de cá eu tenho, ó, 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Então, a gente já começa a observar aí que já não tá certo, né? Se eu já tenho os 12 hidrogênios desse lado eu só tenho 6, então, eu já sei que a minha alternativa correta é a letra B, a incorreta. Qual que tá balanceado o incorreto? Certo? Vamos para o item 11. O item 11 ele diz o seguinte: a respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Tem poder corrosivo, são capazes de neutralizar bases, são compostos por 2 elementos químicos. Deixa eu só puxar aqui. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Ele cometeu erro somente onde? Então, quando ele diz o quê? Formam soluções aquosas condutoras de corrente, ele cometeu erro somente onde? Quando a gente observa item 1 e 2, item 1 e 3, item 1 e 4, item 2 e 3. Na 1, ele diz o seguinte: tem poder corrosivo, certo? Então, nem todo ácido a gente sabe que ele tem poder corrosivo. Alguns ácidos sim, outros não. Então, essa alternativa a gente já pode desconsiderar ela como alternativa correta. A 2, ele diz o seguinte: são capazes de neutralizar bases. Sim, a gente sabe que uma das funções dos ácidos é neutralizar a base. No item 3, eles são compostos por 2 elementos químicos. Nem todos os ácidos são sempre compostos por apenas 2 elementos químicos, né? Varia bastante de um elemento para o outro. E no quarto, formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Sim, os ácidos eles são bons condutores de corrente elétrica. Então, ele pergunta qual foi os erros deles. Então, o erro dele foi justamente o quê? Na parte onde ele diz... deixa eu mostrar aqui de novo. Que tem poder corrosivo, que nem todo ácido tem poder corrosivo.
e são compostos por 2 elementos químicos. Então, a minha alternativa correta vai ser o item 1 e 3. Então, a letra B. No item 12, ele diz o seguinte: no recipiente contendo a substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, dando uma coloração rosa. Adicionando uma substância B em A, a solução apresenta-se incolor. Com base nessas informações, podemos afirmar que A e B são ácidos, A e B são sais, A e B são bases, A é um ácido e B é uma base, A é uma base e B é um ácido. Bem, quando ele falou aqui, ó, na substância A, ele colocou o quê? O fenolftaleína. Vou colocar aqui um Fzinho e dando uma coloração rosa. Certo? E aí, ele pegou e adicionou a substância B em A e ficou o quê? Incolor. Quando a gente vai lá ver as substâncias que para descobrir se são ácidos ou se são base, a fenolftaleína, quando a gente observa nessa substância A, que ela ficou rosa, é justamente porque se adicionarmos ela como uma base, o resultado sempre vai ser a cor rosa. E no caso, se então a substância A a gente tem que ela é uma base. Se eu colocar B em A, ela vai ficar incolor, então é justamente porque B é o oposto da substância A. Então B seria o quê? Um ácido. Não é verdade? Então a gente tem que A é uma base e B é um ácido, justamente porque o B ele tem a função de quê? Como a gente viu lá na questão anterior, ele tem a função de neutralizar a base, certo? Item 13. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representado pela forma CaO. Verifique que função está representada. Bem, o óxido de cálcio, que é essa representação dessa fórmula, o ACAL, a gente usa ela justamente como o quê? Como uma base, justamente para outras substâncias que colocarem em cima dela, né? Ela consegue ali neutralizar. Então, a cal viva, ela consegue ali ter uma basicidade. Então, eu tenho que a minha cal viva é uma base. No meu item 14, a reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representado por equação. A gente tem essa equação, certo? O que é uma reação de? Gente, é muito simples. Se a gente observar, ó, aqui a gente tem o chumbo com essa substância. E aqui a gente tem o sódio com essa substância. Quando nós observamos no produto dessa reação, a gente vê que ele só trocou. Estava aqui junto com o sódio, foi para o chumbo. Estava junto com o chumbo, foi para o sódio. Então, isso é uma reação de quê? De dupla troca, certo? Então, essa é a nossa aula. Quero que qualquer dúvida pode me perguntar. Até a próxima. Tchau, tchau.